Meus queridos alunos, estamos aqui iniciando mais uma videoaula do nosso projeto Filosofar. Afinal de contas, você já sabe que filosofar é preciso hoje e sempre. E olha, nós queremos trazer hoje a continuação daquele tema, não é? O tema da mitologia à filosofia. Então, hoje nós teremos a segunda parte. E olha, na primeira parte, nós vimos como as pessoas pensavam antes do surgimento da filosofia. Por isso, hoje nós vamos apenas rever alguns daqueles aspectos e veremos então como surge a filosofia e veremos também quais foram aí as primeiras questões filosóficas. Espero que vocês estejam preparados, hein? Bom, e para que a gente possa entender bem esse tema, vamos analisar este mapa da Grécia Antiga e nós vemos aqui também o título desse slide, Passagem do mito ao Logos. O que é Logos? Olha, Logos é justamente o pensamento racional. Então, quando nós falarmos de Logos, você já sabe que estamos falando desse pensamento racional, esse pensamento lógico. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Olha, percebam aqui onde eu vou sublinhar, onde eu vou marcar, na verdade, a região chamada Mileto. Mileto era uma polis. E nós vemos aí diversas polis na região da Grécia. Lembrando a você, meu querido aluno, que polis é o coletivo de polis. E polis era a cidade-estado. O que isso significa? Significa que a Grécia não era um país. Pois é, naquela época a Grécia não era um país, hein? A Grécia era uma região onde havia o povo grego. A Grécia era um conjunto de póleis. E, inclusive, muitas dessas póleis, elas eram inimigas, como por exemplo Atenas e Esparta. E olha, nós estamos vendo aqui que a filosofia ela surge há 2700 anos atrás. Isso mesmo, faz muito tempo, não é? Ou seja, a filosofia ela surge aí entre o século sétimo e sexto antes de Cristo. E por que será que ela surge justamente na cidade de Mileto? Porque Mileto era uma cidade próspera. E nós vemos que nessa época as póleis elas estavam buscando autonomia, estavam buscando se auto-organizar, ou seja, estava surgindo a política. Afinal, como vai dizer Aristóteles, política é a arte de governar. Por isso é necessário desenvolver a inteligência, o pensamento crítico. Então, nesse ato de desenvolver o pensamento crítico, vai também surgir a filosofia. E vão surgir três pensadores aí na cidade de Mileto, que nós vamos falar deles daqui a pouco. Bom, e qual era aí o objetivo desses primeiros filósofos? Olha, a filosofia que vai surgir na cidade de Mileto, ela vai ter o objetivo de construir uma cosmologia. O que é cosmologia? Ora, cosmologia nós podemos dizer que é a explicação racional e sistemática sobre a origem e as características do universo. Você se lembra da primeira parte dessa aula, onde nós falamos de mitologia e nós falamos que existe a teogonia. O que é a teogonia? É a origem do universo através dos deuses, ou seja, deuses que criaram o universo, deuses que criaram o amor, o ódio, que criaram as guerras. Então, agora, em oposição à teogonia, vai surgir a cosmologia. A cosmologia será, então, essa explicação racional acerca da origem do universo. Mas espera aí, qual foi exatamente a primeira questão filosófica?
Ora, os primeiros filósofos de Mileto, eles queriam entender como surgiu o universo. E olha, os três filósofos concordavam em um ponto, mas discordaram em outros pontos. Eles diziam que a origem do universo se deu através de um princípio original. Ou seja, existe uma substância que está presente em todos os seres. Olha só que coisa interessante, não é mesmo? Ou seja, esses primeiros filósofos em seus estudos disseram que tudo aquilo que existe deriva de um único elemento. E por isso eles são chamados também de monistas. Monistas, a palavra monista vem de mono. Certamente você já ouviu falar, por exemplo, em monocultura, em geografia, não é mesmo? Monocultura, que é a cultura de um único produto. Aqui o monismo seria o quê? Seria a criação de todo o universo através de um único elemento. Então agora nós vamos conhecer o pensamento de três sábios da cidade de Mileto. Vamos lá? O primeiro pensador que veremos é Tales. Tales buscou então encontrar a origem do universo, ou seja, o princípio elementar que formou todas as coisas que existem. E olha, o Tales chegou a uma conclusão interessante. Ele concluiu que o princípio de todas as coisas é a água, porque ele observou que a água estaria presente em todos os seres vivos de alguma forma. E de fato, se olharmos para o corpo humano, o que mais encontramos é a água. Claro que não encontramos em seu estado natural, é lógico, mas encontramos a água no sangue, na lágrima, na saliva, no suor, no suco gástrico, não é mesmo? E olha, se nós também cortarmos o caule de uma planta, também perceberemos a seiva. A seiva é líquida, ou seja, contém também o elemento água. No ar que respiramos, nós sabemos aí que existe a água em seu estado gasoso. Quando vemos a previsão do tempo, percebemos a umidade do ar. Por isso, vemos aí que Tales observou que a água, ela se muda do estado líquido para o gasoso e assim formariam as nuvens e dando as chuvas, mantendo assim o ciclo da água, que a princípio está no estado líquido, evapora, se condensa, forma as nuvens e devolvendo a água em forma de chuva. Portanto, para Tales, a água seria então o princípio primeiro, o princípio e a origem do universo. Lembrando também que Tales foi um grande pensador de sua época. Ele estudou matemática, estudou astronomia e também gostava muito de política. É isso mesmo. Ele também andou influenciando a organização da polis em seu tempo. Lembrando também que tudo isso que Tales disse foi baseado no método da observação. E ele foi, portanto, um dos primeiros pesquisadores de seu tempo. E olha, todo esse seu estudo foi realizado através da observação e também, claro, de cálculos matemáticos. Daí ter sido atribuído a ele o chamado Teorema de Tales, que você já deve ter estudado em matemática. O próximo pensador que veremos de Mileto é Anaximandro. Anaximandro também é contemporâneo de Tales e também continuou esse trabalho de pesquisa através da observação. E Anaximandro vai dizer que a origem do universo, esse princípio de todas as coisas, seria algo indefinido e indeterminado, não seria um elemento material como disse Tales.
mas esse princípio seria algo tão pequeno que seria impossível observar a olho nu, mas as suas combinações gerariam aí tudo aquilo que existe do universo. E olha, a palavra grega que significa indeterminado, ilimitado, é a palavra apeiron. Mas olha, meu querido aluno, você não precisa se preocupar em decorar nenhuma dessas palavras gregas, não, viu? É preciso, no entanto, entender, é preciso compreender os conceitos e os pensamentos de cada um dos filósofos. O próximo pensador de Mileto que veremos é Anaxímenes. Anaxímenes, ele fez uma síntese entre o pensamento de Tales e o pensamento de Anaximandro, pois para ele esse elemento que gera todas as coisas, que é o princípio primeiro, é o ar, pois ele percebeu que o ar é um elemento que está presente em todos os seres vivos. Afinal, todo ser vivo respira, inclusive as células também respiram. Portanto, o ar estaria presente em todas as formas de vida que existem e por isso seria esse elemento primordial. E agora, se liguem aí, hein? É o momento de fazer a revisão da nossa aula de hoje. O tema que estamos tratando é da mitologia à filosofia. Nós vimos que a filosofia ela surge no século VII antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás, não é? Onde as pessoas nessa época tinham o seu pensamento baseado na mitologia, ou seja, tudo teria sido criado pelos deuses, toda a nossa vida seria influenciada pelos deuses. Até que surgiram os três primeiros filósofos na cidade de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Esses filósofos quiseram explicar as coisas de um modo diferente, abandonando a teogonia e criando a cosmologia. E é claro que nesse sentido, meus queridos alunos, nós podemos perceber aí que os três pensadores, ao mesmo tempo que estavam errados, eles também tinham muita razão naquilo que disseram. Pois olha, nós precisamos olhar bem o pensamento de Tales, por exemplo, onde ele diz que tudo surge da água. A água seria aí a origem e o princípio de todas as coisas. E de fato, se você gosta de estudar biologia, deve ter estudado que as primeiras formas de vida em nosso planeta surgiram na água. Vejamos também que Anaximandro disse que tudo é originário de um princípio infinito e indeterminado, algo tão pequeno que não poderia nem ser observado a olho nu. E de fato, nós sabemos que o átomo está presente em todos os elementos que existem. E o átomo também não é possível de ser observado a olho nu. Portanto, Anaximandro também não deixa de estar certo. E claro, Anaxímenes que disse que o princípio de todas as coisas seria o ar. De fato, nós percebemos que todos os seres vivos respiram, inclusive as nossas células. Também percebemos a importância das massas de ar que circulam, não é? Então, nesse sentido, nós percebemos que os três filósofos aí têm um pouquinho de verdade em seus pensamentos. Olha, queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto Filosofar. Afinal, filosofar é preciso, não é mesmo? E olha, desejo a você bons estudos e até as próximas aulas. Até mais!